cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E você sabe, um programa que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. E no programa de hoje temos 4 convidados. Maricler Real, presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Gaspar Bissolotti Neto, presidente da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa de São Paulo. Guilherme Nascimento, presidente do Centro Associativo dos Profissionais de Ensino de São Paulo. E também presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP. E Michel Iorio, presidente do Sintrajus. A nossa conversa é sobre os problemas levantados em 2020 e que caminho nós temos para 2021. Então vamos lá? Pois não, é para já! Olá, Maricler, da ASSPTJ. Olá, Gaspar Daspal. Olá, Michel, do Sintrajus e da Assojubes, lá do Litoral. Olá, Guilherme, do CAPESP e também da CCM ANSP, e que também é lá do Litoral. Estamos, então, começando com vocês um bate-papo no programa Cidadania e Serviço Público. Então, vamos lá. Vamos pegar uma primeira notícia que já surgiu hoje, importante para a gente conversar. Não é? O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, dos Republicanos, preso, faltando apenas 9 dias para acabar ele como prefeito na Prefeitura do Rio de Janeiro. Gente, como é que pode passar 4 anos e agora, no final, só descoberto toda a tramóia, o que estava acontecendo na Prefeitura do Rio de Janeiro? Enfim, continuamos vivendo um sistema corrupto. Maricler, o que você acha disso? Bom, primeiro, que eu acho que não foi só agora que foi descoberto, né? Só agora que vazou, porque toda semana, todo mês, em algum jornal que não fosse do canal de televisão que apoia ele, aparecia alguma denúncia de corrupção, como existe toda semana no núcleo da família do presidente da República, como existe no governo do Estado de São Paulo, como existe na Prefeitura de São Paulo. É uma constante as denúncias de corrupção. Agora, eu entendo que, faltando 9 dias, é mais para fazer caçar para deixar 2 anos sem elegibilidade, porque acho que talvez o aumento da Covid não seja o suficiente para dar notícia, mas que não é novidade para ninguém a corrupção na Prefeitura do Rio, nem no Estado. Alguém quer falar sobre o assunto? Assim, primeiro eu queria falar amém, né? Que assim seja, né? Então, está preso mais um corrupto aí no país aí. Conforme a situação que está ocorrendo no Rio de Janeiro, a gente verifica que não é algo isolado, né? Não é algo específico da cidade do Rio de Janeiro e não é também algo só atual. Essa situação da relação entre o público e o privado já vem de anos, né? A gente vê os últimos escândalos aí que envolveu o país, por exemplo, a questão da Odebrecht, vem lá de 30 anos atrás, da época da ditadura, né? Independente de cor partidária, independente de qual lado do espectro ideológico que você esteja, o sistema está aí. E o sistema engole as pessoas, o sistema engole os partidos, o sistema engole
os grupos, né, os grupos coletivos. Então, é muito complicado. Hoje, por exemplo, na situação da área da saúde, está lastrado. Sempre quando aparece algum caso de corrupção na saúde, a gente vê o noticiário acaba escondendo nessa parte, né? Mas sempre envolve, por exemplo, as organizações sociais, né? A relação do privado dentro do setor público, que é uma pouca vergonha, né? Então, compra superfaturada, é contratação de médicos que não são médicos, né? Isso ocorreu aqui na minha cidade recentemente. Teve uma notícia, por exemplo, não sei se vocês souberam, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, que uma reportagem fez uma reportagem, aí a jornalista chegou a chegar até para o atendimento, né, no momento para atender, ela falou assim, ó, eu não vou atender agora porque senão eu vou estar cometendo um crime, né? Ou seja, ela foi contratada por uma organização social sem ser médica para atender na UPA aqui na minha cidade. Isso foi uns 3 anos atrás, mais ou menos. Então, a relação entre o público e o privado sempre foi assim, né? Só que, às vezes, agora, as notícias estão mais escandalosas, né? A gente está vendo os políticos saindo dentro de viatura, preso, algemado não, porque é proibido, né? Pela orientação do STF. Mas os caras estão sendo agora, está mais notório, né? Mas isso sempre existiu. Eu só vou lembrar mais uma coisinha, aquele jornalista da Globo, que eu esqueci o nome, acho que é Paulo França, né? Que morreu lá em 97, lá. E ele falava, por exemplo, assim, ó, na Petrobras tem um esquema de corrupção lá, na administração dos diretores, que cada um possui, acho que 50 milhões de dólares, uma coisa assim. E ele foi processado na época, isso foi em 1997, eu acho. E ele morreu em decorrência desse processo milionário, que ele fez essa afirmação naquele programa Manhattan Connection lá nos Estados Unidos, e ele acabou ficando deprimido e acabou morrendo em decorrência disso aí. Então, a corrupção não é de hoje, não é exclusividade de um partido, nem de uma pessoa. Tá aí. É uma coisa para a gente encarar aí e refletir. Guilherme, desconfiança sobre isso também na CCM, né? Então, ainda relacionado com o Rio de Janeiro, é uma coisa assim, meio absurda o que acontece no Rio de Janeiro, porque não tem um governante que passe por lá, ou em termos de prefeitura, ou em termos de governo de estado do Rio de Janeiro, que não saia com processo nas costas, né? Que não saia aí respondendo por crimes. Então, assim, algo está impregnado. A impressão que se dá, vendo aqui de longe, né, é que ali a coisa está impregnada no próprio... no conjunto, toda a estrutura do governo do estado, da cidade do Rio de Janeiro. E é surpreendente, porque o prefeito do Rio de Janeiro tinha um discurso religioso, moralista, e acaba saindo preso. É uma coisa, assim, de certa forma, chocante, né? Quando você vê o que a pessoa fala com o que ela faz, né? Eu acho isso eu entendo, concordo também com o Michel, com o que ele colocou, mas eu acho que isso é uma das maiores tragédias que a gente tem hoje no Brasil. As falas não se traduzem em fatos, né? A pessoa fala uma coisa e faz outra, né? O que ela faz não se reflete no seu discurso, ou o seu discurso não reflete nas suas ações. Eu acho que o exemplo do Crivella no Rio de Janeiro é muito forte em relação a isso, né? E assim, estamos num processo ainda de aprendizado. Olha, se fosse um ladrão de galinha, ficaria preso muito tempo. Mas como se trata de um prefeito, eu acho que quando esse programa for para o ar, ele já estará no seu devido lugar, no seu lugarzinho de sempre, lá na prefeitura. Eu não acredito que ele esteja preso até lá, não. Vem alguém aí, dá-lhe um habeas corpus, sempre tem um jeitinho. Ou estou exagerando? Não. Pois é. Eu acho que não, Gaspar. Uma semana, praticamente, para acabar o mandato, mas eu acho que ele vai... Ele ainda tem os acertos para fazer. A ceia de Natal não sei se ele faz a ceia de Natal na cadeia ou não. Eu acho que passa ainda. Será que dá tempo? Vamos ver. Gente, com toda essa questão que a gente está falando, corrupção, etc. e tal, eu queria também tocar no assunto das eleições que acabaram agora em 2020 e que, de certa forma, é um caminho para 2022.
veja bem, o Centrão, na verdade, continuou o grande poder dos parlamentares, né? MDB, primeiro colocado, se contar prefeitos, vereadores, né? Depois, o PP, segundo colocado. PSD, terceiro colocado. Quarto colocado, o PSDB, que aqui para São Paulo era um grande problema, continua sendo um grande problema no governo e na prefeitura. Em quinto lugar, o DEM. Como é que funciona, afinal de contas, as eleições? O que se pode fazer para começar a mudar este poder que o Centrão tem, por exemplo, no Congresso? Gaspar? Eu, sinceramente, acho que já não tem mais jeito, viu? Nosso povo parece que gosta do pior. É aquilo, não se vota por uma ideologia, não se vota por aquele que é o melhor. Se vota porque o amigo indicou, porque a pessoa é boazinha, ela ajudou tanto meu pai no passado. Entende? Não há uma consciência política no nosso eleitorado, não é isso? E isso na capital. Imagina no interior, então, o que acontece. Por outro lado, a gente teve um grande número de mulheres, um grande não, insuficiente, mas aumentou o número de mulheres vereadoras prefeitas e o número de transexuais e de negros, de indígenas. Eu acho que é muito pouco ainda, mas é uma voz que poderá começar a ser ouvida nas câmaras municipais. E eu acho que pode começar a fazer a diferença. Agora, representantes de servidores públicos foi um desastre. Nós temos pouquíssimos que foram eleitos vereadores no Brasil inteiro. E alguns que foram eleitos por partidos que, para se manter no poder e no partido, vai votar contra o serviço público e contra o servidor. Pois é, nós não tivemos grande representação dos servidores públicos, mas eu vou mais para frente ainda, porque parece que, de certa forma, o que acontece com os servidores acontece com a população. A população está representada nas câmaras municipais, nas prefeituras, no governo, na Assembleia Legislativa, no Congresso. Guilherme. Gozi, responder essa sua questão assim, é um desafio, né? Se tivesse a resposta tão fácil, a gente já tinha resolvido alguns problemas. O que eu vejo, Gozi, é assim, a cidade de São Paulo, né, ela amanheceu ontem com a notícia que o prefeito recebe um reajuste salarial de 45%. Né? Isso é um verdadeiro golpe, né? Um verdadeiro estelionato quando a Câmara aprovar esse reajuste salarial que também o governador e seus secretários também tiveram, né? Há uma incoerência entre o que se fala e o que se faz. Né? O candidato que venceu as eleições de São Paulo fazendo discurso da austeridade, da responsabilidade com fiscal, com o dinheiro público. 20 dias depois da eleição, ele tem um reajuste de 45%. Então, isso é que é incoerente. E o que é assim, chocante, de uma certa forma, é que a população vê esse tipo de notícia e fica indiferente. Né? Ao mesmo tempo, como a Maria Clara colocou, existem setores que se mobilizaram e conseguiram um resultado eleitoral bem expressivo. Mas eu acho que a gente está num caminho ainda, viu? Acho que a gente tem a próxima eleição em 22, os próximos anos vão mostrar que que esse modelo que a gente está vivendo desde 2016, desses 4 últimos anos,
baseado em mentiras, né, em notícias mentirosas, numa prática dos candidatos, dos parlamentares, extremamente violenta e indiferente com setores da população. Eu acho que isso uma hora termina, uma hora acaba, né? Eu acho que nessa eleição deste ano já teve um certo... perderam a velocidade. Eu acho que é questão de tempo deles começarem a reduzir e voltar ao papel secundário que eles tinham anteriormente no país, né? E é um processo que toda a população acaba vivenciando, é um processo, entendo como de um processo pedagógico, para aprender, né? Vai aprender no erro, né? Infelizmente é isso. E, infelizmente, quem mais vai sofrer com isso seremos nós, os funcionários públicos, e a população mais pobre desse país. Ô, Guilherme, sobre essa questão do prefeito, eu tenho um outro ponto de vista. Eu acho que ele deveria ter dado reajuste, sim, mas para todo o funcionalismo. Eu acho que todo o funcionalismo está atrasado, está com um problema sério municipal aí, que estão há muito tempo com aquele 0,01 de reajuste, né? Então, acho que seria justo um reajuste grande, como foi dado para o prefeito. E, na realidade, a gente percebe que ele tentou, que a tentativa aí dos vereadores é de beneficiar aquelas categorias que estão sem reajuste e que estavam com o problema do teto salarial, né? Então, agora eles, como não deu certo aquela emenda que foi feita há um tempo da PEC 5 e tal, então eles estão agora dando um jeito de aumentar o teto salarial para categorias principalmente da fiscalização, controle, finanças, né? Então, eu vejo por aí, por esse prisma. Mas o que eu acho que seria justo é dar esse reajuste. A partir de eles deram drible na lei do congelamento, jogando para 2022. Mas que esse reajuste fosse para todo o funcionalismo municipal, professores, saúde. Aí eu acho que seria justo. Seria oneroso? Seria oneroso, mas seria mais justo. Agora, só dá para uma parte é que eu não concordo. Difícil isso daí, Gaspar. É mais fácil fazer. É uma opinião minha, né? Que eu já expressei até no artigo. Michel, aqui podemos até falar da questão do Tribunal de Justiça. Os servidores estão também sem reposição, estão pedindo a melhoria do auxílio saúde e, no entanto, o que foi aprovado pela cúpula do tribunal foi um aumento de saúde enorme de quase R$3.000 mensais para juízes e desembargadores, e os servidores continuaram com R$336. E aí? O Tribunal de Justiça é uma maravilha, né? A Marie-Claire está aqui para colaborar comigo. Você também, Goza. A gente sabe, há pouco tempo que eu estou, vocês estão muito mais tempo aí na caminhada aí dentro do Tribunal de Justiça. Sabe a desigualdade que o Tribunal de Justiça é. Eu sempre falo isso e reafirmo. Sempre quando eu vou no Palácio da Justiça, eu faço questão de entrar naquele banheiro lá que está dizendo que é só por exclusividade dos embargadores, porque a gente vê a desigualdade já por aí. É no banheiro, é no elevador, é na copa e é também na questão econômica, né? O último reajuste, que foi para os magistrados, foi em torno de 16%, foi gritante. Pagou-se para a gente apenas a inflação dos últimos 12 meses, que agora não me recordo, não chegou acho que a 4%, eu acho, né? Não me lembro agora. E agora, que é mais gritante ainda, o servidor com auxílio saúde de R$336, que não dá para pagar, muitas vezes, nem um plano privado de alguém que tenha de 0 a 18, né? Mas a gente sabe que os valores são bem maiores. Imagina para um funcionário chegando aos 40, 50, a partir dos 59 anos, que aí os planos privados vêm com valores altíssimos, né? Veja o caso agora do IANSP. O IANSP, mesmo sendo um plano privado também, né? Um plano nosso, né? Um plano do servidor público, mas teve um acréscimo aí de 2% a 3%, e agora cobrança com dependentes, aumento também para agregados de 2% para 3%. Então, tudo isso encareceu para o servidor público. Agora, a resolução do CNJ, isso deixa bem claro, a resolução do CNJ, ela regula tanto para os magistrados como para os servidores. Só que o Tribunal de Justiça
apenas se auto-beneficiou aos magistrados, esquecendo os servidores, né? Esquecendo que está R$ 336 e que a gente fala há anos, né, Marie Claire? A gente ia nas reuniões na época do Dimas, o assessor dele já não aguentava mais a gente falar, ele falava, já vem de novo com esse negócio de auxílio-saúde, né, com auxílio-saúde, porque a gente já vinha reivindicando esse aumento, ó, já faz tempo, já que está estacionado nesse valor de R$ 336. E o dinheiro tinha, né, que era no fundo especial que a gente vinha falando, que era mais de 1 bilhão, só que eles vinham com a mesma lorota. Não, porque esse dinheiro a gente precisa de recursos para não sei o quê, pá. Aí tinha aquela ideia de fazer aquele prédio gigantesco lá para os embargadores com carpete vermelho, não sei lá o que eles iam fazer, iam utilizar esse recurso. O dinheiro tinha, né, para pagar um aumento de auxílio-saúde. E agora eles regulamentam, vão pagar o valor do teto, que é até de 10% do salário, do subsídio de um juiz titular. É mais de R$ 2.000 para o juiz, enquanto que para o servidor é R$ 336. E lembrando, para concluir, fazer uma analogia, a questão do auxílio alimentação. O servidor recebia auxílio alimentação e os juízes não recebiam. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá, reivindicaram o mesmo valor do auxílio alimentação que o servidor que recebe. Então, agora, a gente como liderança, mas também as bases, tem que se indignar nessa situação. A gente tem que equiparar esse auxílio saúde. Se for para eles nesse valor, a gente tem que equiparar até o teto, que está lá na resolução do CNJ, para os servidores, que é o teto do valor de 10% do juiz substituto. Ou seja, está regulamentado esse valor. E o tribunal, da mesma maneira que pagou, que vai pagar para o juiz, vai ter que pagar para o servidor, né? Só que a nossa voz só tem a força com a base. A gente vai nas reuniões, eles tangenciam, eles omitem, deixam de falar, se escusam e vão protelando as questões. A nossa base tem que pressionar o Tribunal de Justiça também. Está chegando a hora, quando vier a vacina, isso vai explodir. Eu já tenho falado. Essa questão do auxílio-saúde vai ser premente. E tem uma outra questão também, Gozi, que eu queria já até debater com você, aí, principalmente com você, é o seguinte, eu acho que é a hora de a gente retomar a questão do nível universitário do escrevente, para a gente não esquecer do escrevente. E eu falo por quê? Mesmo com a lei complementar 173 que está engessando a qualquer tipo de aumento, qualquer tipo de reajuste, qualquer coisa assim, qualquer benefício, nada impede de se regulamentar esse nível universitário para que seja prorrogado o pagamento lá na frente, como fez o nível universitário dos oficiais de justiça, né? Os oficiais de justiça teve uma vacatio legis de 3 anos, né? Por que não a gente começar a retomar essa questão com o nível universitário do escrevente no Tribunal de Justiça, para que se valorize a maior carreira do Tribunal de Justiça, que sempre foi esquecida, e que é a carreira que sempre faz aquela locomotiva movimentar no Tribunal de Justiça, tanto nos movimentos de greve, como nos processos. Então, é hora de a gente levantar o escrevente aí nessa questão também, viu? Com certeza. Falar em servidor público... Eu queria complementar. Pois não. O STF também decidiu, há umas 2 semanas atrás, que nenhum juiz pode ganhar menos que outro, eles têm que ter isonomia. Portanto, os juízes estaduais deverão ter o mesmo salário que os dos federais, o que significa mais 10% de reajuste nos vencimentos dos magistrados. Enquanto isso, nós não estamos recebendo nem um chip para trabalhar em casa. É isso. Vamos falar agora também dos servidores em geral, que todos estão sem essa reposição. E mais ainda, o problema com os aposentados e pensionistas. No dia 19 de junho, o governador Dória, que foi eleito com vários votos de servidores públicos, baixou o decreto 65021, que determina a cobrança a maior para os aposentados e pensionistas. Para ter uma ideia, quem ganha hoje até um salário mínimo passa a pagar 11%. Quem ganha de um salário mínimo até 3.000, 12%. E quem ganha acima de 3.000, 14%. Mesmo estando aposentado, mesmo sendo pensionista. Na Assembleia, estão tentando colocar, como Gianazzi, por exemplo, um PDL para derrubar esse decreto. Gaspar,
Como é que está essa questão e como é que está a Assembleia Legislativa pensando nisso? Bom, eu não sei se eu entendi mal, mas, pelo que eu entendo, quem ganha até um salário mínimo, o aposentado até um salário mínimo, não paga nada, só os da ativa que pagam 11%. Isso, exato, está certo. É. Acima de um salário mínimo até 3 mil, aí paga 12%. De 3 mil até o teto do INSS, 14%. Quem ganha acima disso, que já pagava desde 2003, não é novidade para quem ganha acima do teto, 16%. Tanto é que quem ganha acima de 6 mil, por exemplo, o cara que ganha 6.500, ele pagava um pouquinho de previdência. Com essa nova, ele paga a mais R$ 680. Se ele pagava 100, ele vai passar a pagar 780. É um absurdo, é realmente um absurdo. É um crime. E eu estava vendo no jornal agora, esses dias, que o SPPrev está dizendo que há um déficit de 9 bilhões ou qualquer coisa assim. Mas não diz de onde, não diz que estudo atuarial é isso, nem nada. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. O assunto? Conversar com você sobre cidadania e serviço público. Este programa foi a primeira parte da discussão sobre caminhos de 2021, problemas de 2020. Vamos continuar no próximo programa, então fique de olho, porque no próximo domingo os nossos convidados continuarão este bate-papo gostoso para deixar você com clareza sobre cidadania e serviço público. Até lá, até domingo que vem.